A dica de hoje é sobre o marco do saneamento básico. Vamos lá então, pessoal, falar sobre o marco regulatório do saneamento básico. A gente tem a Lei 11.445 de 2007, que é o marco regulatório que institui, né, as principais disposições relativas a saneamento básico no nosso país. Então, historicamente, é essa lei que a gente tem como referência. O que acontece? Em 2020, essa lei foi alterada, né? Ela foi alterada substancialmente, em vários pontos, pela Lei 14.026 de 2020. Então, alguns, né, principalmente na mídia, se falou em novo marco do saneamento. Mas, na verdade, foram alterações da Lei 11.445. Então, a Lei 11.445 de 2007 continua vigente. É ela que é o marco do saneamento, tá? A Lei 14.026, ela sim poderia, de repente, ser chamada novo marco, né? Mas, na prática, ela só altera a lei anterior e algumas outras leis. O que é mais importante a gente saber neste momento, tá? São muitas as disposições a respeito do marco do saneamento, mas eu queria destacar alguns aspectos conceituais, principalmente, tá? Nesse primeiro momento, que são, primeiro, o conceito de saneamento, né? Quando a gente fala de saneamento básico, o que a gente está falando? A gente está falando dos serviços, de 4 tipos básicos de serviços, tá? Serviços de abastecimento de água potável, né? Então, você já pensou o que você precisa para ter água na sua casa? Essa água, ela é captada de uma fonte, essa fonte pode ser, geralmente, um corpo hídrico superficial, um rio ou um reservatório, mas pode ser uma água proveniente do lençol freático, uma água subterrânea. Eu moro em Ribeirão Preto, aqui, 100% da água de consumo humano, né, destinada a consumo humano, é proveniente do lençol freático, são águas subterrâneas, né? A água subterrânea ela tem uma qualidade melhor, ela é mais fácil de ser tratada. E aqui tem o aquífero, tá mais elevado, é fácil de captar essa água. Mas geralmente as cidades captam em rios ou reservatórios, tá? Essa água é captada por uma bomba, essa água é transportada, né, aduzida até uma estação de tratamento de água, né? São feitos ali processos para tratar essa água, tirar sólidos, limpar, etc., para que essa água fique em condições de potabilidade, né? A potabilidade da água é regulamentada pelo anexo 20 da Portaria de Consolidação 5 de 2017 do Ministério da Saúde. Essa água, uma vez potável, uma vez limpa, né, se adicionam ali diversos processos, se adicionam produtos químicos, cloro, etc. Essa água fica em condições de consumo e aí ela vai ser transportada, para, primeiro, reservatórios, né, caixas d'água que a gente vê aí pelas cidades, e aí desses reservatórios ela vai para as casas das pessoas pela rede que passa pela cidade. Então, toda essa estrutura, pessoal, para abastecimento da água, quando a gente fala de abastecimento da água, a gente está falando de tudo isso, tá? Faz parte dos serviços de saneamento, né? Essa captação, transporte, tratamento, condução dessa água até a casa das pessoas. Isso é abastecimento de água. Esgotamento sanitário. Uma vez que você recebe essa água na sua casa, você vai utilizar essa água. Você vai tomar banho, você vai utilizar nos banheiros, na pia, no vaso sanitário, nos ralos, etc. Essa água, uma vez utilizada, ela passa a ser esgoto, né? É considerada esgoto, exceto aquela água do quintal que não passa pela rede de esgoto, que vai para a água pluvial, que é a água das chuvas, né? A água da calha e tal, que é um outro ralo, uma outra rede que vai direto daí para a calçada e vai direto para os corpos hídricos, porque é a água da chuva, né? Inclusive é proibido você ligar o seu esgoto na sua água da chuva justamente por conta disso. Você vai estar jogando esgoto na calçada e vai direto para o rio. Mas essa água da pia, das pias, do banheiro, praticamente, sei lá, 80% geralmente, né, a gente considera aí das águas, ou até mais, da água que a gente utiliza, que chega à nossa residência, ela vai ser transformada em esgoto, tá? Esse esgoto, ele sai da nossa casa e aí ele faz um caminho, né, quase que inverso da água, só que em vez de ir para uma estação de tratamento de água, ele vai para uma estação de tratamento de esgoto. Então, essa água é transportada, é bombeada, chega na estação de tratamento de esgoto para ser limpa também, para que os poluentes sejam removidos. E no final da estação, né,
A gente não vai ter uma água em condições de potabilidade, mas vai ter um efluente dessa estação de tratamento que pode ser jogado num corpo hídrico, por exemplo, num rio, né, que receba esse efluente. Claro que diversos parâmetros vão ter que ser atendidos, mas geralmente é esse o caminho que se faz. Esse processo todo faz parte dos serviços de esgotamento sanitário. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então a gente tem as varrições, né, os serviços de varrição do ambiente urbano, de coleta de resíduos sólidos, né? Você aí na sua casa provavelmente tem um caminhão aí que passa coletando resíduos sólidos, o lixo, né, que a gente gera, os resíduos sólidos e a varrição, a poda, né, dos galhos das árvores, etc. Esse serviço público, ele é também considerado dentro do conceito de saneamento básico que a gente tem, tá? E para finalizar, a drenagem das águas pluviais. Cuidado para não confundir, águas pluviais são as águas das chuvas, tá? Não confunda com águas fluviais, que são águas dos rios. As águas pluviais, elas são coletadas, né, pela rede de drenagem das cidades. A gente tem diversos problemas de drenagem, inclusive, né, em várias localidades do Brasil, com enchentes e tudo mais. Mas quando chove, essas águas são coletadas, tem toda a rede de micro e macro drenagem, então tem as bocas de lobo, né, as guias, etc., que vão conduzindo essa água. Elas são coletadas em tubulações, em canais, para serem destinadas a outros canais maiores. Geralmente elas vão para os rios também, para, enfim, dar vazão nesses rios, para voltar essa água no ciclo hidrológico que a gente tem. Agora, essa rede de drenagem, esse serviço de drenagem todo, de construção, é complexo e tudo mais, e faz parte também dos serviços de saneamento. Então, esses 4 serviços são os que compõem o conceito de saneamento do nosso país, tá? Percebam aqui que a gente não está considerando os recursos hídricos em si como serviços de saneamento. Então, os rios, né, os corpos hídricos, eles não são serviços de saneamento, eles não estão no conceito de saneamento, não integram os serviços públicos de saneamento. Eu falei que a água é captada de um rio, né, para ser tratada, mas é a partir dessa captação, é a partir dessa tubulação, né, de captação, dessa bomba que é colocada, que a gente tem o serviço de abastecimento de água. As disposições a respeito dos recursos hídricos, né, então a qualidade do rio, o lançamento no rio, outorga para captação de água, isso tudo é regulamentado por outras normas. Por exemplo, no âmbito federal, a gente tem a Lei 9433 de 97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Então é uma norma diferente. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente não inclui os recursos hídricos. Isso é fundamental de saber também, tá? Olha aqui algumas ideias importantes aqui, ó. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico, não constitui serviço público a ação de saneamento por meio de soluções individuais em que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, ou seja, você de repente tem um poço na sua propriedade, você não está captando da rede pública, a gente está falando de serviço público de saneamento, tá? Você não está captando da rede pública, você fez esse poço por conta própria que você quer utilizar para, enfim, qualquer uso aí que você tenha na sua propriedade, você vai precisar de uma autorização para esse poço, mas esse poço ele não vai fazer parte da rede pública dos serviços de saneamento. Ele é uma solução individual que você achou para o abastecimento da água na sua propriedade, tá bom? Isso não constitui também serviço público de saneamento. E também não constitui serviço público as ações e serviços de saneamento de responsabilidade privada, incluindo manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. Então, por exemplo, uma determinada indústria, uma empresa, ela tem os seus próprios resíduos, ela gera seus efluentes, ela gera seus resíduos sólidos, e se esses efluentes, esses resíduos, eles tiverem características, né, distintas dos efluentes domésticos, do lixo doméstico, que integram os serviços públicos, essa indústria ela vai ter que tratar esses resíduos ou vai ter que fazer parcerias aí para destinar para outro local, né? Então ela muitas vezes vai ter uma indústria que gere um efluente, né, muito específico, cheio de alumínio, por exemplo, o efluente dessa indústria. Ela vai ter que ter uma estação de tratamento desse efluente dentro da indústria antes de descartar, ou vai ter que mandar para algum lugar para tratar. Não vai poder mandar para a rede pública de esgoto, porque a rede pública, primeiro, ela não está preparada para essa quantidade de alumínio, né, às vezes nem vai tratar direito, e segundo que você está
você está socializando as perdas, né? Você está privatizando o lucro da atividade e aí socializa o ônus ali que é de tratamento desse resíduo para todo mundo, né? Todo mundo vai pagar essa tarifa. Então, essa é a ideia aqui, que aqueles serviços, aqueles resíduos, né, de responsabilidade privada, eles não também integrem as redes de saneamento, os serviços de saneamento, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre titularidade, né, no âmbito do marco do saneamento. Quando a gente fala de titularidade, a gente está falando ao poder público responsável pela garantia do serviço, tá? E aí, segundo o marco do saneamento, em regra, né, a gente tem os municípios como titulares dos serviços de saneamento, tá? Os municípios e o Distrito Federal. Por quê? São atividades de interesse local, né? A gente tem aí os serviços de saneamento sendo prestados localmente, no âmbito municipal. Então, em regra, municípios. Agora, pode haver o chamado interesse comum entre estados e municípios, né? Quando houver, por exemplo, compartilhamento de serviços. Então, uma região metropolitana, por exemplo, né, que englobe vários municípios, uma aglomeração urbana, uma microrregião, que sejam instituídas aí por lei complementar estadual. A gente tem, às vezes, uma mesma empresa de saneamento realizando serviços ali em todas essas cidades. Então, a gente tem um interesse comum, né, nessas regiões. E aí, a titularidade vai ser do Estado em conjunto com os municípios. Tá bom? Então, é isso que a lei dispõe. Se o interesse for local, os municípios serão os titulares. Se o interesse for comum, o Estado, em conjunto com os municípios, é que serão titulares. Vamos lembrar o seguinte também, pessoal. Vedam-se os contratos de programa. O que acontece? Antes dessa alteração de 2020 do marco do saneamento, era muito comum que se fizessem contratos de programa entre os municípios e a Companhia Estadual de Saneamento, né? Então a gente tem lá, em São Paulo tem a Sabesp, né? Em Goiás tem a Saneago, tem, que mais? A Sanepar no Paraná, a Embasa na Bahia, tem as companhias estaduais de saneamento. E os municípios, eles faziam contratos de programa com essas empresas para elas prestarem os serviços de saneamento, né? Às vezes prestavam parte dos serviços, só abastecimento de água ou abastecimento de água e esgoto, geralmente resíduos sólidos é uma outra empresa, enfim. Mas era muito comum, e ainda né, esses contratos de programa diretamente entre municípios e as empresas estaduais, que são contratos que não exigem um processo licitatório, né? É um contrato mais precário, uma relação mais precária, mais rápida e breve de ser feita, tá? Não exige licitação, então era feita uma contratação direta. Desde 2020, o marco de saneamento prevê a proibição dos contratos de programa, a vedação desses contratos. Então, necessariamente, agora, para novos contratos, vai ter que haver um processo licitatório, né? Desde 2020. Vai ter que haver um processo licitatório para a contratação da empresa. Essas empresas públicas, né, elas podem participar do processo de licitação? Podem sim, mas percebam que a ideia é abrir também para o mercado privado, né, com essa alteração, que o mercado privado participe, as empresas privadas participem dos processos licitatórios para prover aí, para prover os serviços de saneamento. Tá? Então, a tendência é que os serviços, né, eles sejam cada vez mais prestados por empresas privadas, haja uma abertura de mercado, digamos assim, nesse sentido. Empresas públicas continuarão existindo, podem fazer parte dos contratos, podem fazer parte dos processos licitatórios, melhor dizendo, mas o mercado está se abrindo cada vez mais para a iniciativa privada. Tá? Então, essa é uma disposição importante, talvez a mais polêmica e a mais importante das alterações feitas, né? Talvez seja a mais importante a vedação aí dos contratos de programa, tá bom? E aí, para finalizar, vamos lembrar que o marco do saneamento, o novo marco aqui, né, ele prevê metas de universalização de atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto
até 31 de dezembro de 2033. Essa é a meta que está estabelecida no nosso país, tá? Embora esse prazo possa ser dilatado até 2040, quando houver estudos, né, para licitação de prestação regionalizada, e esses estudos apontarem a inviabilidade econômico-financeira da universalização naquela data de 2033. Ou seja, olha, nesse contexto aqui, a gente tem uma região muito complicada, financeiramente falando, a prestação do serviço é quase que inviável, né, porque são obras realmente caras e a manutenção desse serviço é realmente cara. Então, e você não pode simplesmente jogar para o consumidor, né, onerar totalmente, porque as pessoas também, pô, a vida não está fácil, está complicado para todo mundo, cada vez mais aumentando a tarifa de água, etc. Então, fica às vezes numa situação complicada. Provavelmente isso aqui vai ser em muitos casos vai ser prorrogado para 2040 mesmo, né? Beleza, pessoal? Então é isso, finalizo por aqui. Até a próxima dica.